everybody, welcome to Fostering Língua, mais uma vez. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Eu vi um vídeo sobre os diferentes sotaques do português, e o meu sotaque é português brasileiro, apesar que o sotaque português brasileiro também tem muitas diferenças. E também, como eu já viajei e trabalhei com língua há muito tempo, o meu sotaque é meio bagunçado. Realmente, na verdade, eu sou de Minas Gerais, então, mas será que o meu sotaque é meio mineiro? Diga aí no comentário se você acha que meu sotaque é mineiro ou parece totalmente diferente. Meus amigos dizem que eu perdi bastante do meu sotaque, para falar a verdade. Bom, eu vou fazer um vídeo aqui que vai ser reagindo aos diferentes portugueses que a gente tem, né, nos sotaques, e aí eu vou tentar imitá-los um pouco e falar um pouco sobre eles. Vamos ver o que vai dar aqui. É isso, vamos ver todos os portugueses. Quantos portugueses você acha que tem? Eu conheço assim de cabeça: Angola, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Açores, Brasil. Se tiver mais, a Guiné-Bissau, eu acho que esse também fala português, ou crioulo, que é uma língua misturada aí. E também China, né, Macau, mas eu acho que lá não fala tanto português não. Aliás, eu fiz um vídeo antes falando com a mulher sobre Macau e ela disse que lá não se fala muito português. Se vocês quiserem ver no card, aqui, vou colocar, eu tô falando lá chinês com a mulher. Vamos lá, de qualquer forma, aqui tá o vídeo e vamos lá. Angola começando, né? Ora, o relatório de contas das edições de novembro, estatal responsável pelo Jornal de Angola, aponta que houve um prejuízo em 2018 de 161 milhões de kwanzas. Segundo a Deloitte, a auditora independente, esse prejuízo pode ser bem maior. Para falar a verdade, eu achei esse português de Angola aqui bonito e achei, por exemplo, ele faz os sotaques, né, os sons do R, do S, os sons do T mais fortes do que o português. Ou talvez seja o apresentador também. Mais que o dobro, somado com a perda do Somado, ano esse aqui é bem português de Portugal, bem diferente do nosso somado aqui no Brasil. O nosso português ele é mais fraco nesse sentido, ele é mais cantado, vamos dizer assim. anterior, o valor seria o equivalente ao necessário para a construção de pelo menos 9 escolas. Pelo menos funcionários da TVM. Gostei, achei o sotaque de Angola, deixa eu tentar imitar. Eu achei o sotaque de Angola um pouco interessante, na verdade muito interessante, e também achei que o vosso português foi muito bom. Uma coisa interessante que no português, vós, vossos, esse tipo de palavra não vai acontecer. É muito difícil o português usar a segunda pessoa do plural, o português brasileiro, né? O português de Angola, pelo que eu entendi, vai usar bastante o vosso. Vosso, pois é. Agora é Moçambique. Na cidade da Beira, marcham por ocasião das comemorações dos 35 anos da televisão de Moçambique. Estes apontam que as 3 décadas e meia representam um percurso preenchido de muitos desafios para levar adiante os propósitos desta que é a televisão mais antiga do país. E com Achei interessante, achei um pouco mais soft, um pouco mais macio, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, parecendo um pouco mais com o Brasil do que o de Angola. esta notícia damos por terminada a presente edição do Jornal da Tarde, grata pela... Não, jornal, questão é acho que o L do Brasil, né, que virou muito U, que é bem diferente. atenção dispensada, a continuação de uma excelente tarde na companhia da televisão de Moçambique, o primeiro canal. E foram Gostei desse... Cabo Verde, é claro que tinha Cabo Verde. Aqui no Brasil, por exemplo, você falaria Cabo Verde, né? Ou Cabo Verde, depende do lugar onde você está também. apresentados esta manhã no Tribunal da Praia os cidadãos russos suspeitos de envolvimento no tráfico de 9,5 toneladas de cocaína apreendidas no Porto da Praia. Os cabo-verdianos parabenizam o trabalho da Polícia Judiciária cabo-verdiana e das autoridades estrangeiras envolvidas nesta apreensão e dizem que se trata de um grande golpe ao narcotráfico. Um grande golpe ao narcotráfico. Gostei, achei interessante esse português de Cabo Verde. Eu sei que Praia é o nome da capital de Cabo Verde, que é praia, que é na praia. Interessante. Há uma coisa sobre Cabo Verde, eu tenho alguns amigos de Cabo Verde, que eu sei que lá, beleza, pode falar português, até a apresentadora está falando em português, mas eu sei que eles também têm muitas, por exemplo, uma cantora de Cabo Verde chama Soraya Ramos, cantora nova, tem uma música chamada Minha Terra, recomendo vocês ouvirem ela, muito boa, e lá você vai ver o crioulo, que é basicamente a mistura, né, uma mistura de línguas, de fala Cabo Verde. Se quiser falar que é cabo verdiano, ainda acho melhor ainda, muito legal, se colocar como assim, né, igual o Brasil falar, eu falo brasileiro, seria muito interessante também. De qualquer forma, muito legal, gostei bastante, e lá se fala tudret,
Por exemplo, isso aqui significa tudo bem. Tudo bem? Tudo direito. Acho que é tudo direito, vamos dizer assim, mas modificado, né? Com o tempo as línguas são assim mesmo, elas modificam com o tempo, normal. Para onde é isso aqui? Já a Brasil? seguir, na Não, TVI Portugal. 24, José Alberto Carvalho conduz a 21ª hora. Hoje temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Júdice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite e Constança Cunha Issá. Vão debater e analisar as declarações do Presidente da República feitas esta noite aqui no Jornal das 8. Boa tarde. O português de Portugal, uma coisa interessante que isso acontece nessa língua é especialmente a diminuição das vogais. As vogais ficam muito mais curtas e, portanto, com as vogais curtas, o som soa um pouco desse jeito aqui, que para o brasileiro vai soar meio diferente, mas compreensível. Eu acho que o mais difícil, na verdade, é a rapidez que o português vai falar, então nesse aí os casos não vão poder compreender tudo que vai acontecer. Mas eu acho bom também, tranquilo. É a língua, vamos dizer assim, a fonte, né? Então não tem muito o que se falar da fonte em si e alguma mudança. Apesar que eu ouvi uma história, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que os portugueses costumam falar que o português que se fala no Brasil era a língua de Camões, então o português mais assim, original. E aí teve uma mudança aí depois de rei de Portugal vir para cá e depois vir para lá. Mas talvez seja só burburinho. Na minha concepção, o que eu ouvi é que o rei de Portugal veio para cá, o pessoal de Portugal se sentiu meio traído e tentou mudar um pouco a fonética da sua língua. Quando o rei voltou para lá, ele já estava falando um pouco diferente. Ou eu estou totalmente errado. Telespectadores, Conselho Ministro aprova Timor-Leste. É isso. proposta Orçamento Geral do Estado. Olha, apresentadora com Z. Ok. Tinang Riung Rua Ronulu, remontante dólar americano bilhão ida ponto atusia 50 racing 5. Bom dia, telespectadores. Presidente da Autoridade Ela não estava falando em português, não estava? americano bilhão ida ponto atusia 50 racing 5. Bom dia, telespectadores. Presidente da Autoridade Municipal Baucau discorda com a informação na República e a média Katak, população município Baucau 80% acessou na BEMOS. O internato sagrado. Ok, Guiné Equatorial. Isso aí. Eu falei Guiné-Bissau, né? Não sei se são os mesmos, na verdade não. Bom, esse português ali da moça de Timor-Leste, eu achei um pouco difícil de acompanhar, para falar a verdade. Guiné Equatorial, então, vamos lá. No coração de Interessante essa bandeira deles. Legal. Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato-Guinês de Malabo já vê o lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para rever em grupo os últimos exames do primeiro trimestre. Interessante. Sabe o que me pareceu? Pareceu uma pessoa que fala francês e aí aprendeu português e fala português como segunda língua. Tem um sotaque muito... alguma coisa de francês aí no meio, para mim. Me pareceu bastante assim, quando, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, do Mali vai aprender português, ou de algum país e vem aprender português, vem para o Brasil e fala, costuma falar num sotaque assim, bem parecido com esse. Casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição. Mas, para falar a verdade, eu achei tranquilo de acompanhar. Mais tranquilo do que o português de Portugal. Para rever em grupo os últimos exames do primeiro trimestre. E chega ao fim a briga na justiça em torno do gato Rubinho, que ficou famoso em Copacabana porque foi proibido de andar livremente por uma galeria comercial. O dólar fechou essa sexta-feira em queda de 0,26%. A moeda norte-americana terminou o dia sendo vendida a R$ 4,15. Mas na semana, o movimento foi de alta de 1,6%. Os especialistas dizem que a moeda subiu ao longo da semana porque fundos especulativos compraram dólar para investir em outros países depois da queda dos juros aqui no Brasil. Muito boa noite. Ok, o português do Brasil é um português diferente dos outros. Se você for pensar bem, ele é o que menos se assemelha aos outros, porque ele é muito mais cantado mesmo. O que eu ouvi bastante era que tivemos muita influência, né, do Yorubá, por exemplo, e dos indígenas que aqui moravam com os sons nasais, que isso fez a língua brasileira ficar mais rítmica
e sempre bissilábica, né? Consoante e vogal na frente. Isso é interessante. Acredito que seja isso, seja a razão do português ser uma língua assim mais cantada, mais melódica, em comparação até com o português origem, né? A fonte de lá de Portugal. Mas se eu vou falar que eu acho mais bonito, tô falando que é o próprio meu, né? Mas eu acho realmente bonito, e os meus amigos de fora, por exemplo, meu amigo do Azerbaijão, ou o pessoal também eu conheci bastante pessoas do norte da África, né? Marrocos, Tunísia, quando eu morei fora um pouco, e eles falavam assim que o português brasileiro parecia muito bonito, porque parecia cantado, independente de quem tava falando. E o pessoal falava assim, essas mulheres brasileiras falando assim, é muito lindo. Realmente, o português brasileiro é mesmo muito bonito. A situação da Guiné-Bissau Aqui e é do Mali Guiné-Bissau, foram ok. temas. Aqui Eu no tenho as Brasil. duas. Muito boa noite. Guiné-Bissau e A situação da Guiné-Bissau e do Mali foram temas fortemente debatidos na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. O presidente cessante em exercício da CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, realçou no discurso de abertura da cimeira a forma como a região soube lidar com as crises da Guiné-Bissau e do Mali. Em Macau. Lindo, lindo. Eu acho que esse português aí de Guiné-Bissau foi um português perfeito. Entendi tudo que ele falou, muito bem clareado. Talvez seja o português mais perto do português brasileiro que eu vi. Aqui é uma pessoa lá em Macau, então. Muita gente também fala bem português e Macau há uma certa quantidade, quer dizer, tem muitas, ainda tem lá muitos portugueses, ainda, e até tenho amigos portugueses, ainda posso praticar com eles. Eu não reparo nenhuma diferença. Para mim, eu acho O português de Macau é um lugar muito separado do resto, né? Macau foi Porto. Então, onde portugueses fizeram Porto. Se eu não me engano, até tem a ver com a Guerra do Ópio depois, com o Porto indo para a Inglaterra. Mas, talvez assim, mais seja literário mesmo, em livros, em placas, em igrejas, em cultura ou construções. Eu não acho que esse português aí de Macau seja um português assim tão fidedigno. Talvez seja até a segunda língua do cara. Se o cara fala chinês e fala o português como segunda língua. É o que eu acredito que aconteça. Essa outra moça aqui, Natália Maria da Luz, nome muito brasileiro, hein? Acho que tem muita relação. O português eu acho que tem que manter, mas agora a maior parte em Macau, 90% não falam português. É verdade, como a moça do vídeo falou pra mim também. Só falam chinês depois da transição, isso já não falam. Mas agora, em relação em Portugal e em Macau, eu acho que... E o português dela é bem o português de Portugal, especialmente por causa desse L aí. Também tem uma cultura muito parecida. Parecida? Conheça o Wix Studio, a nova plataforma de criação web para agências. Ok, o Wix Studio. Bom, eu achei o sotaque aí dos vários portugueses, achei interessante. Na verdade, pareceu que eu tenho algumas, vamos dizer assim, tem uma miríade de vários tipos de português, como o português Brasil sendo mais diferente, e depois o português de Guiné-Bissau, mais parecido com o português, e sei lá, indo ali diferente. Eu acho, para mim, o mais difícil não foi nem o de português de Portugal, mas foi o português de qualquer Timor-Leste. E talvez seja porque tem a ver mais com a Ásia, né? Tem pouco contato com os outros países lusófonos. Bom, espero que vocês tenham gostado do que eu fiz. Foi uma reação pequena, assim, falando algumas coisas sobre curiosidades, sobre a língua portuguesa também. Se vocês acharam que eu errei alguma coisa, coloquem no comentário para aprender. Na verdade, né, eu não sou linguista assim tão afinado com as questões do português, mas em outras línguas mesmo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado com esses países que falam português. Eu mesmo aprendi que o Guiné Equatorial existia. Desculpe. Então achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Bye, bye.